Você tem à sua disposição, no meu canal no YouTube, você tem 65 mensagens que poderão ajudá-lo na carreira da vida cristã. Eu quero pedir que você se inscreva no meu canal e assim você estará sempre tendo uma mensagem para você. Que Deus te abençoe. Eu quero falar nesta oportunidade sobre o seguinte tema: os que servem ao Senhor. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32, diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Esta parábola é interessante. Vejamos essa parábola da seguinte forma: o pai, amoroso e extremoso, como se ele fosse o próprio Deus. A fazenda, como o próprio reino de Deus, onde nós, os seus súditos, trabalhamos. O filho ingrato, como homem que pensa ser algo, pensa possuir alguma coisa e assim distancia-se do Pai, do Deus eterno. E agora, distante do reino, sofre as agruras da separação. Esse texto fornece-nos subsídios para pensar e refletir acerca dos que servem ao Senhor e têm, em primeiro lugar, abundância de pão. O versículo 17 do capítulo 15 de Lucas diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço de fome. Aquele moço saiu, gastou todos os seus recursos e agora ele estava com fome e ele não sabia o que fazer. Mas ele se lembra do lar paterno. E ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Essa abundância fê-lo ver a miséria em que se encontrava. Agora ele não tinha pão para saciar a sua fome. Essa abundância, ela levou este homem a refletir e agora, sensibilizado, desejou o perdão pelo seu pecado, o perdão do seu pecado. Antes de um perdido vir a Deus, ele precisa reconhecer o seu verdadeiro estado de escravidão do pecado e separação de Deus. Eu certa vez quis encaminhar uma pessoa que tinha o vício do álcool ao AA. E quando chegamos lá, conversando com os líderes do AA, eles disseram: olha, nós podemos recebê-lo aqui, mas você tem que admitir que você é um alcoólatra, que você é um doente. E ele disse: não, eu não sou alcoólatra, eu não sou doente, eu bebo porque quero. Aí o rapaz, a pessoa lá, aquele diretor lá do AA, disse: então eu não posso recebê-lo aqui. Então é preciso que a pessoa que vá ao Senhor, ele reconheça o seu estado de degradação espiritual, de separação de Deus. Lucas 15, 14 a 17 diz: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome, pereço de fome. É preciso voltar humildemente ao Pai e confessar o seu pecado. É preciso que a pessoa reconheça a necessidade que ele tem
de estar diante do Pai, para que possa confessar os seus pecados, estar disposto então a fazer tudo que o Pai quiser, fazer a sua vontade. Ele disse, e caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores do meu Pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Em segundo lugar, eu gostaria que você pensasse que é preciso que tenha amor verdadeiro no sentido da palavra. Lucas 15, versículo 20 diz assim, levantando-se foi para o seu pai, e quando estava longe ainda, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Deus tem compaixão dos perdidos por causa da triste condição deles. O amor de Deus por eles é tão grande que nunca cessa de sentir pesar por eles e de esperar a sua volta. O moço da parábola deu precioso e tímido passo em direção ao Pai. E o Pai foi alvo da íntima compaixão e agiu com compaixão para com aquele moço. Diz o texto que ele lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aqueles que vão ao Pai, que buscam o perdão, eles gozam de misericórdia e têm a sua dignidade espiritual e humana restaurada completamente. Lucas 15, 22 diz, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Melhor roupa, anel no dedo, nova aliança, calçado os pés. Aquele moço chegou diante do pai, maltrapilho, e ele pediu a melhor roupa para vestir-lhe. O pai colocou um anel no seu dedo, símbolo da nova aliança. Colocou calçado nos seus pés. Ele não era mais escravo do mundo, mas ele agora estava diante do Pai. E ele podia então receber do Pai o amor, o perdão. Ele poderia ter a sua dignidade espiritual restaurada. Ele poderia novamente estar na presença do seu Pai. Então, se você se reconhece assim, vá ao Pai em oração, na certeza de que Ele te recebe com muito amor e que Ele vai restaurar a sua dignidade espiritual. Que Deus assim te abençoe. Deus querido, toma as pessoas que estão ao alcance desse vídeo em tuas mãos. Toca-os com teu poder, com tua graça e com a tua misericórdia. Eu suplico isto em nome de Jesus. Amém.